O som do órgão ecoava como um lamento fúnebre quando as portas da igreja se abriram. Todos se viraram, esperando ver a noiva radiante de branco. Mas o que entrou foi algo muito diferente. Uma mulher de vestido rendado, olhar sereno e passo firme, segurando um buquê de lírios murchos. Ela caminhava até o altar, onde o noivo atônito empalidecia a cada passo dela. "Sou a noiva", disse, sua voz cortando o silêncio como uma lâmina. Os convidados murmuravam, câmeras tremiam, e o ar parecia denso demais para respirar. O verdadeiro choque, porém, veio quando ela tirou um envelope do buquê e o colocou nas mãos do padre. Dentro havia fotos. O sorriso do noivo se desfez, e ninguém percebeu quando uma das damas de honra começou a chorar. Por que ela se apresentou como noiva? O que havia nas fotos? E por que o padre parecia já saber? O silêncio após o escândalo era quase sagrado. A música cessara, os sinos pararam, e tudo o que restava era o som abafado do papel amassado nas mãos do padre. Helena, imóvel, encarava o noivo, como quem tenta acordar de um pesadelo. Clara, ainda de véu, aproximou-se do altar. "Agora todos sabem", murmurou. Lucas tentou falar. Lá fora, repórteres já se aglomeravam. Alguém avisara. A cerimônia se transformara em um espetáculo de vergonha. O padre, com voz trêmula, pediu que Clara se retirasse. Mas ela apenas sorriu. E esse sorriso, tão calmo, escondia algo terrivelmente planejado. Clara caminhou lentamente até o confessionário, ignorando os olhares e as vozes. Lá dentro, tirou o véu e respirou fundo. O perfume das flores mortas ainda grudava nela. "Prometi que ele pagaria", murmurou. No altar, Lucas tentava explicar o inexplicável. Disse que Clara era instável, que tudo era mentira. Mas quando o padre revelou que as fotos tinham sido tiradas em um quarto de hotel que ele próprio abençoara meses antes, o silêncio se tornou sentença. E Clara, sozinha no escuro, sorriu pela primeira vez de verdade. A polícia chegou antes do final da missa. 2 oficiais entraram discretamente, observando o altar. O padre os olhou, sério, e fez um leve aceno. Helena soluçava, apoiada por uma dama de honra. Lucas, sem chão, tentava recuperar o controle. Mas quando os policiais se aproximaram e chamaram seu nome, o pânico se instalou. Clara, sentada nos bancos do fundo, observava em silêncio, com um ar de vingança fria. Ninguém entendia o que estava prestes a acontecer, exceto ela apontou no ar. Lucas foi levado discretamente, mas todos viram. Helena desabou. O padre fez o sinal da cruz e Clara levantou-se, saindo com passos lentos, sem olhar para trás. Lá fora, o som de câmeras e flashes tomou conta do ar frio. Quando passou pelos repórteres, ela apenas disse: "Ele prometeu que nunca mentiria." Dentro da igreja, o padre encontrou mais uma carta, desta vez endereçada a ele. E o conteúdo fez seu rosto empalidecer. Do lado de fora da igreja, o caos se transformara em espetáculo. Câmeras, microfones e gritos ecoavam pelas escadas de pedra. Clara andava entre os repórteres como uma aparição, com um olhar fixo em algum ponto distante. Atrás dela, Lucas era empurrado para dentro de uma viatura. "Ele me prometeu amor eterno", murmurou ela, quase inaudível, antes de sorrir para uma câmera. O sorriso era frio, calculado, e escondia algo muito maior do que um simples escândalo amoroso. O padre observava da porta, ainda segurando a carta que Clara deixara no altar. Dentro dela havia uma frase: "Você sabia de tudo." Horas depois, a notícia já dominava os noticiários. "Amante invade
casamento e expõe traição do noivo. Mas, entre as imagens transmitidas, uma chamou a atenção, a de Clara sorrindo, enquanto a polícia levava Lucas. Internautas começaram a investigar sua identidade. Descobriram que ela havia desaparecido por 1 ano, logo após um incêndio num apartamento de luxo. E o dono daquele apartamento? Lucas. A coincidência era impossível de ignorar. No confessionário, o padre releu a carta pela 5ª vez, tentando entender o que ela queria dele. Na delegacia, Lucas mantinha o olhar fixo no chão. Foi um erro, repetia. Mas o detetive à sua frente tinha outras perguntas. Por que seu nome aparece nos registros do incêndio? Lucas hesitou. Disse que não sabia. Mas, então, quando mostraram a foto de uma mulher ferida sendo retirada do local, Clara, ele perdeu a cor. A verdade começava a emergir, lenta e sufocante. O fogo, o desaparecimento, o casamento, tudo parecia parte de um plano cuidadosamente traçado. Só que ninguém sabia ainda quem, de fato, o estava executando. Enquanto isso, Clara observava o mar do alto de um penhasco, o vento levando o véu rasgado que ela ainda usava. Tirou um pequeno colar do bolso, uma aliança derretida, quase irreconhecível. Tudo começou aqui, sussurrou. Em sua mente, o som do fogo voltava, o cheiro da fumaça, os gritos. Ela sobreviveu ao incêndio. Mas o homem que prometeu salvá-la fugiu. E agora, cada passo seu era parte da vingança. A carta deixada ao padre não era uma acusação, era um aviso. O padre, tomado por angústia, decidiu visitar um antigo endereço citado na carta. O prédio queimado ainda exalava o cheiro de tragédia. Lá dentro, entre paredes carbonizadas, ele encontrou algo que o fez cair de joelhos. Um segundo envelope, intacto, dentro de um porta-retratos queimado. Dentro havia uma fotografia. Clara, Lucas e ele mesmo, sorrindo, anos antes em um jantar. Ela me avisou, murmurou, enquanto o vento soprava cinzas sobre sua batina. Pela primeira vez, o padre entendeu que estava preso no mesmo jogo. E que Clara não era a única com segredo. O padre não dormiu naquela noite. A foto queimava em sua mente como o incêndio que destruiu tudo. Pegou o telefone e discou um número antigo. Clara, murmurou. Do outro lado, silêncio. Então uma respiração lenta, familiar. Achei que o senhor nunca confessaria, disse ela. O som do mar ao fundo denunciava onde estava. Você me deixou lá, padre. Ele fechou os olhos, sentindo o peso do passado. O fogo não havia sido acidente. E ele sabia exatamente quem havia acendido o fósforo e por quê. Do outro lado da linha, Clara fitava o horizonte. Eu só queria justiça, disse, quase num sussurro. Mas em seus olhos havia mais do que dor. Havia prazer. O padre tentou argumentar, mas ela o interrompeu. O senhor sabia o que Lucas fazia comigo. Sabia. E ficou calado. As palavras ecoaram como sentença. Por um instante o vento cessou. Ela desligou o telefone, jogou o aparelho no mar e respirou fundo. Agora, o jogo começava de verdade. A vingança estava completa? Não, estava apenas começando. Na delegacia, o detetive Ramos observava as provas. As fotos do incêndio mostravam duas figuras, uma fugindo, outra caída. O relatório dizia que só uma sobrevivente havia sido encontrada, mas Ramos notou algo, um terceiro corpo, nunca identificado. Quem era ele? Perguntou em voz baixa. Chamou um perito. No banco de dados, o DNA batia com um nome familiar. Miguel Duarte. O padre, o detetive arregalou os olhos. Se o padre estava vivo, quem havia morrido em seu lugar? Clara voltou à cidade pela primeira vez desde o incêndio. Caminhou pelas ruas antigas, invisível entre olhares curiosos.
em uma loja de penhores, entregou um colar derretido. O atendente reconheceu o símbolo. Um anel de padre. Quer vender? Perguntou. Ela negou. Quero devolver. Atrás dela, um homem observava discretamente. O detetive Ramos. Ele a seguiu, curioso, até vê-la entrar em um cemitério. Lá, diante de uma lápide sem nome, Clara ajoelhou-se. Perdoe-me, Miguel. E o vento soprou como se o fogo voltasse à vida. Naquela noite, o padre foi até o confessionário. Mas desta vez, para confessar a si mesmo, sentou-se, respirou fundo e começou a gravar em um velho gravador. Foi minha culpa. Eu sou o homem do incêndio. Contou tudo. Lucas e Clara se amavam, mas ele, obcecado por ela, incendiou o apartamento numa tentativa desesperada de apagar o pecado. Achou que ela havia morrido. Quando soube que estava viva, o medo o consumiu. Mas agora, Clara sabia, e o perdão nunca viria. O confessionário estava vazio quando Clara entrou, envolta por um silêncio antigo. Sentou-se, fechou os olhos e falou calmamente. Padre, vim confessar o mesmo pecado que o senhor cometeu. Do outro lado, Miguel prendeu a respiração. Eu matei alguém, continuou ela. Mas a diferença é que o senhor fingiu ser um homem de fé. O padre empalideceu. Você não entende o que aconteceu naquela noite. Clara abriu o véu, revelando cicatrizes no pescoço. Eu entendo, sim, e vim cobrar o resto. Lá fora, um trovão rompeu o céu como um presságio. Miguel tentou manter a voz firme. Foi um acidente. Clara riu, baixo e cortante. O senhor acendeu o fósforo. O silêncio caiu pesado. Ela deslizou uma foto pelo orifício do confessionário. A mesma tirada na noite do incêndio, com ele segurando o isqueiro. O padre levou a mão à boca, sufocando um soluço. Eu perdi tudo, disse ela. O senhor perdeu a alma. Do lado de fora, a chuva começou a cair, lavando as paredes do templo como lágrimas de pedra. Enquanto a tempestade rugia, o detetive Ramos entrou discretamente na igreja. Viu as sombras no confessionário e aproximou-se. Ouviu fragmentos. Fogo, culpa, perdão! Pegou seu gravador e começou a registrar. Mas um estalo alto o fez se virar. A grande cruz no altar balançava com o vento. O teto gotejava, o chão brilhava de água e cera. Ele ouviu um grito abafado, depois o som de algo caindo. Quando correu até lá, o confessionário estava vazio. As portas batiam sozinhas, e no banco, uma fita cassete gravando sozinha o som da chuva. A fita foi analisada na delegacia. No meio do som da chuva, uma voz surgiu, baixa, desesperada. Eu o perdoo, dizia Clara, mas o senhor nunca vai me perdoar. Em seguida, um estalo e o som de fogo reacendendo. O detetive pausou a gravação, chocado. Chamou a equipe de perícia até a igreja. Mas nada foi encontrado, nem Clara, nem o padre. Apenas o cheiro de fumaça e uma rosa queimada sobre o altar. O passado parecia repetir-se, como um eco amaldiçoado. Horas depois, quando a igreja finalmente secou, o detetive voltou sozinho. Sentou-se no último banco e acendeu uma vela. O som do vento parecia um sussurro. Ele olhou para o altar e jurou ver Clara, de pé, com o véu flutuando, observando-o em silêncio. O que você quer? Perguntou, a voz embargada. A figura apenas sorriu e desapareceu. No chão onde ela estivera, restava o colar derretido. Ramos o pegou e atrás dele, uma sombra moveu-se levemente. Alguém ainda estava ali. Ou
Algo! O detetive Ramos não dormiu por 2 dias. As fitas, as fotos, o colar, tudo apontava para um mesmo ponto: o incêndio. Mas algo não fechava. Clara não estava morta, nem viva talvez. Apenas desaparecida dentro das mentiras dos outros. Ele revisou os depoimentos, os relatórios e as imagens. Em todas, a mesma coisa. Ela sempre olhava direto para a câmera, como se soubesse que seria observada. Ramos começou a suspeitar que Clara nunca quis vingança, quis testemunhas. O fogo, a cerimônia, tudo era parte de algo muito mais elaborado. No dia seguinte, Ramos voltou ao local do incêndio. Cada parede era um pedaço de passado petrificado. No chão, marcas de queimadura em forma de mãos. O perito explicou que o fogo começou em 2 pontos diferentes. Alguém queria garantir que não sobrasse nada. Ele caminhou até o quarto principal, onde encontrou o que restava de um espelho. O vidro rachado refletia seu rosto dividido em pedaços. Atrás dele, o reflexo de uma mulher. Ele se virou rápido. Ninguém. Só o som do mar batendo ao longe. Ou, talvez, de sua própria consciência o acusando. Ramos encontrou um diário escondido sob o assoalho queimado. As páginas estavam manchadas de cinza, mas legíveis. Eram de Clara. Ele disse que me salvaria, mas só salvou a própria reputação. O padre viu tudo. E mentiu. Havia datas, horários, até endereços. A última frase parecia um enigma. O fogo apagou o corpo, mas acendeu a verdade. O detetive percebeu. Clara havia armado toda a cerimônia não para se vingar, mas para revelar o crime do padre, e, no processo, destruir o homem que amara. Com o diário em mãos, Ramos procurou o padre. Encontrou-o no santuário abandonado da colina. Miguel estava ajoelhado diante de uma vela. Ela venceu, disse, sem levantar a cabeça. Nada vence o pecado, padre. Só a verdade, respondeu Ramos. O velho sorriu, cansado. A verdade não existe. Só versões. Entregou uma chave. O último segredo está no cofre do altar. O detetive foi até lá, abriu, e dentro, uma câmera antiga. Quando viu o conteúdo, ficou pálido. As imagens mostravam o incêndio, e Clara olhando direto para a lente. Viva! Ramos assistiu à gravação dezenas de vezes. Clara não fugia do fogo. Ela o encarava. Era um ato planejado. Uma encenação perfeita, para que todos acreditassem em sua morte. A última cena mostrava o padre carregando alguém nos braços, mas o rosto era dela. Um espelho, uma troca. Ela queimou a própria identidade, e desde então, vivia como outra. O detetive respirou fundo. Ela nunca quis desaparecer. Quis renascer. E enquanto apagava a luz da sala, percebeu seu reflexo no vidro da janela, e atrás dele, o olhar dela, calmo e intacto. A filmagem de Clara continuava na mente de Ramos como um eco. A cada repetição, novos detalhes surgiam. O reflexo do padre na janela, o som distante de sinos, o grito de alguém fora do quadro. Ele começou a perceber o que ela deixara ali, uma confissão escondida na imagem. Era mais que vingança. Era uma prova. Clara queria que o mundo soubesse o que realmente aconteceu, mas apenas alguém disposto a enxergar além do óbvio poderia decifrar. Ramos sabia que estava próximo, mas quanto mais se aproximava, mais percebia que também estava sendo observado, Ao investigar o cofre da igreja, Ramos encontrou mais do que esperava. Atrás de um painel falso, havia cartas, correspondência entre Miguel e Lucas. Falavam sobre dinheiro, chantagem e um acordo para silenciar Clara. Ela sabe demais, dizia uma delas. Outra revelava que Miguel fora quem sugeriu o casamento, apenas para encerrar o ciclo de escândalos.
Ramos entendeu. Clara sabia de tudo desde o início. Ela havia armado o altar como tribunal, o padre como réu e Lucas como sentença. O casamento nunca foi amor, foi confissão pública, ponto. Enquanto lia as cartas, Ramos percebeu o som de passos ecoando no corredor. Levantou-se lentamente, a arma ainda no coldre, mais por instinto do que por medo. Padre, chamou. Ninguém respondeu. As velas tremularam e o vento apagou uma delas. Quando olhou para o altar, viu algo que o fez congelar. O colar de Clara, pendurado no crucifixo. Ele se aproximou, hesitante, e notou um bilhete preso à corrente. O recado era dela, ou talvez sempre fosse dele mesmo, o espelho das culpas que agora o perseguiam. Ramos voltou à delegacia e cruzou os dados das cartas com os relatórios do incêndio. As datas coincidiam com doações à paróquia, transferências em nome de Lucas e uma série de pagamentos. Por silêncio, o padre e o noivo dividiam o mesmo segredo. Clara havia sido usada como isca num esquema de lavagem de dinheiro ligado à igreja. Quando ameaçou denunciá-los, tentaram calá-la com fogo. Ela sobreviveu, mas deixou o passado queimá-los por dentro. O detetive entendeu. O altar não é a vingança. Era o espelho da corrupção. À noite, Ramos dirigiu até a costa, o mesmo penhasco onde Clara fora vista pela última vez. O mar rugia abaixo, refletindo o luar. Ele segurava o colar e a última fita. Ligou o gravador. A voz dela soou clara, serena. A verdade é fogo, detetive. Cuide para não se queimar. Ele olhou o horizonte e por um instante achou ver a silhueta dela entre as rochas. Mas o vento levou o som. A fita parou e o mar apagou todas as pegadas. Só restava o eco e a sensação de que o caso nunca fora dela. Sempre fora sobre ele. Dias depois, a cidade já transformara a tragédia em lenda. Nos jornais, falava-se da noiva fantasma, do casamento amaldiçoado. Mas Ramos sabia que nada era sobrenatural. Apenas humano demais. Entregou o colar de Clara à perícia e pediu análise. O laudo revelou algo inesperado. Impressões digitais recentes do padre. Miguel ainda estava vivo. O detetive partiu sem hesitar. O caso que começara com um escândalo de amor terminaria onde tudo nasceu. Diante do fogo que nunca se apagara. A trilha até o mosteiro abandonado era coberta por neblina. Ramos avançava devagar, guiado pelo som de sinos antigos. Dentro, o padre rezava diante de um altar improvisado. Ela te encontrou, não é? Perguntou o detetive. Miguel levantou o olhar cansado. Nunca me deixou. Sobre a mesa, uma pilha de fitas e fotografias. Eu gravei tudo. Queria confessar, mas ninguém ouviria. Ramos percebeu que Clara o perdoara, mas também o condenara. A eternidade de lembrar. Miguel entregou uma última fita. Foi ela quem me salvou, não o contrário. No vídeo, Clara surge entre chamas, puxando o padre para fora do quarto. Ele gritava. Ela o empurrava para longe. O fogo não a matou. Foi ela quem o impediu de morrer. Ramos percebeu. O pecado maior do padre não foi o crime, mas ter escondido a verdade para proteger sua imagem. Clara não buscava vingança. Buscava testemunho. Queria que alguém enxergasse o que realmente fizera. Amar e sobreviver. Quando o vídeo terminou, o padre ajoelhou-se. Ela me deu nova vida, e eu a enterrei com silêncio. Ramos pousou a mão em seu ombro. Então fale agora. Miguel começou a rezar em voz baixa, misturando lágrimas e palavras.
Do lado de fora, o sol finalmente atravessava a neblina. Pela primeira vez, a luz entrava naquele lugar. Ramos gravou cada palavra. A confissão não apagaria o passado, mas encerraria o ciclo. Clara havia vencido, não com fogo, mas com verdade. Meses depois, Ramos caminhou pela beira-mar onde Clara fora vista pela última vez. No relatório final, escreveu apenas uma frase: o amor pode ser crime, mas a verdade é sentença. Deixou o colar sobre uma rocha, observando as ondas levá-lo. O vento trouxe o eco de um riso distante. Ou talvez fosse apenas o som do mar. Ele sorriu, cansado, e virou-se para partir. No horizonte, o sol nascia, e com ele, a história da noiva que se recusou a desaparecer.